Deixa eu ver aqui. Olá, meninas, tudo bem? As meninas estão entrando. Hoje a gente vai conversar então sobre a cólica do bebê, que é um tema que a maioria das gestantes não se preocupam, mas depois que o bebê nasce, o bicho pega e vocês ficam desesperadas, querendo assim a poção mágica para dar para a criança. E aí tudo que falam na internet vocês fazem com a criança, porque cólica é uma coisa que deixa a gente fora da casinha, né, Brunella? Brunella, então, Desestabiliza, né? desestabiliza. Brunella, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação, se apresente aí para as meninas te conhecerem. Muito boa noite. Fiquei pensando que presencial às 19 horas estava ótimo o horário. Aí depois eu pensei que no online 19 horas, para quem está pensando em cólica, está vivendo o horário da cólica ali, né? É Dentro desse verdade. processo. Então eu acredito que muito dessas da aula que vai ficar gravada, né, Tatá, que você já Vai começou a ficar gravado. gravar, Uhum. muitas vão assistir depois. Porque é algo que, de fato, a gente, como a Thaís colocou, a gente não pensa na gestação. Na gestação, a gente está preocupada com viajar, com fazer reforma, com dar conta de todos os exames e todas as consultas e o exercício físico e a rotina da alimentação. E a gente esquece né, de pensar no depois, mas talvez faça parte desse processo, porém depois que o bebê chega, sacode a nossa vida. E é por isso que eu escolhi esse tema hoje, porque eu acho muito pertinente, né? Porque é muita dúvida, é muita informação, e vocês vão sair daqui entendendo que não existe uma regra única, mas o objetivo principal é que vocês entendam o porquê que a cólica acontece e como avaliar os sinais de cada bebê. E para quem não me conhece, a Thaís, né, me apresentou como Brunella, eu sou Brunella Facini, nutricionista materno-infantil. Estou aí nesse segmento depois de viver as cólicas e a alergia alimentar da minha filha. Então, a Lavínia hoje tem 11 anos. Então, foi daí que começou a nutrição materno-infantil. É mesmo, não Antes eu era sabia. auditora de. Uhum. Antes eu era auditora de qualidade, vivia fazendo certificações, dei a pausa da maternidade e comecei a estudar pela Lavínia, porque o dia que a pediatra minha apresentou a cólica da Lavínia com um panfleto de uma grande rede de forma, eu falei, opa, peraí que desse aqui eu preciso saber mais do que ela. E aí, nesse contexto, começou a nutrição materna infantil, e hoje eu atendo no Instituto Mãe e Filho, né? E o meu grande público hoje são as gestantes, as lactantes e as crianças no primeiros anos de vida. E por isso eu escolhi esse tema hoje para falar com vocês. Tata, eu fiz uma apresentação, mas eu esqueci de Ah, partilhar com você, confesso. Eu deixa eu consigo daqui, liberar. pelo que eu Consegue. imagino. Consegue sim. Deixa eu ver aqui. Tenta aí fazer. Senão eu vou tentar aqui o que que eu consigo. Tá, desabilitados. Pronto, vê. Agora sim. E vocês estão vendo a apresentação do PowerPoint ou o vídeo do. O YouTube. Não, Então, é o peraí. YouTube, né? É, o YouTube. É que eu deixei aberto se precisasse, se o link não abrir. Uhum. Então, como eu disse, hoje falaremos sobre a alimentação da mãe e como ela interfere na cólica do bebê. Então, depois eu fiquei refletindo e o tema dessa palestra é como a alimentação da mãe interfere na cólica do bebê. A gente não pode pensar lá no desfecho final da cólica, o horário, a característica, os sinais de identificação, sem antes entender o porquê que a cólica acontece. Né? A, o bebê nasce com uma imaturidade intestinal, ou seja, ele tem um sistema digestivo e todo o seu complexo intestinal absortivo, de respostas neuronais também, toda a funcionalidade do intestino, ele acontece a sua maturação após o nascimento. É o que a gente chama aí desse processo de esterogestação. A maturidade do intestino, ela vai acontecendo, o intestino vai sendo formado durante o processo da gestação, mas a maturidade desse intestino, ele acontece após o nascimento do bebê.
A gente hoje não tem uma causa específica, dizer o que causa cólica no bebê é isso, o que causa cólica do bebê é aquilo. Na verdade, existe um compilado de fatores e que cada um precisa entender a base disso, e esse é o principal objetivo dessa aula hoje, para que você consiga, após o nascimento, se você está gestante, ou durante esse processo, se você está vivendo ele de uma forma intensa, identificar o que cabe ao seu bebê. Porque se for procurar aí internet, vídeo, YouTube, chat GPT, você fica maluca. E recentemente, até coloquei aqui na palestra, recentemente, 40 dias, uma gestante me perguntou se rúcula, uma gestante não, uma lactante, rúcula estava dando cólica no bebê dela porque recebeu uma visita e a visita falou para ela que era para ela suspender a rúcula. Então, assim, o nível de desinformação é tão grande, o nível de boom de informações é tão intenso que vocês se sentem muito desorientadas dentro desse contexto. E aí, como eu falei, a cólica do bebê, a gente tem que começar a pensar na maturidade desse intestino. O intestino do bebê é um intestino que não tem todas as respostas de fazer sinapses com o cérebro, ele não tem toda a maturação fisiológica que vai fazer a conversa entre o eixo intestino e cérebro. Então, muito do que se tem com relação à disquesia, né, que não tem nenhuma relação direta com a cólica alimentar, é devido a uma imaturação desse processo neuronal do eixo intestino-cérebro. A gente tem uma maior permeabilidade do intestino, ou seja, o intestino é um intestino ainda frouxo, um intestino que não está ainda fechadinho, um intestino que ainda não está maturado. Então, a gente tem um maior extravasamento de partículas alimentares. Nesse processo de maturação, a gente tem uma mucosa um pouco mais sensível. Eu gosto de fazer uma analogia. Vamos pensar que a gente foi para a praia, tomou um sol daqueles, não passou protetor, ou passou o protetor só antes de sair de casa e ficou o dia inteiro. E na hora que vai tomar banho, quando chega da praia, a pele está toda sensível. Aí no outro dia, se você voltar à praia, você não consegue pegar sol. Por quê? Porque a sua pele, a sua mucosa, ela está totalmente sensível. O intestino do bebê é similar a isso. Né? Então, é uma mucosa que tem processo de formação, de maturação, então tudo causa um desconforto maior. Então, durante todo esse processo de estrogestação e a formação desse intestino, o bebê vai estar mais vulnerável a determinadas situações que a gente vai conversar aqui hoje. E aí eu não posso deixar de falando quando a gente pensa em cólica do bebê, do intestino, e esse intestino ele está diretamente ligado num período ouro, que é o período de programação metabólica fetal, de imprint metabólico, que a gente chama de 2.200 dias do bebê. Isso é recente, a grande minoria hoje da população ainda, infelizmente, não conhece, mas recente entre aspas, né? Porque a gente já tem uns 15, 16 anos quando a gente pensa em programação metabólica e o imprint de 1.000 dias, porque começou-se com 1.000 dias, que é o período de os 70 dias da gestação estimados, os 2 anos de vida do bebê. Depois 1.100, que onde começou a se dizer os 3 meses que antecedem a gestação, é preciso se preparar, ajustar as vitaminas. E hoje a gente já sabe, desde 2022, que o período ouro de formação do bebê e aquela formação do DNA, ele está aí até os 5 anos de vida, que a gente chama o estímulo ao desenvolvimento ouro para a criança. E não diferente, o intestino, que tem uma correlação direta com a cólica, ele está aí dentro desse período ouro. Então, a gente, né, como a gente falou no começo, a mãe na gestação, ela não vai pensar na cólica. Ela pode ouvir falar, ela talvez ouça lá na consulta com o pediatra, quem faz acompanhamento com a nutricionista vai ouvir ali na consulta de terceiro trimestre, em sua maioria, mas não é algo que se pensa. Porém, entretanto, cuidar da microbiota, do microbioma, que é a saúde desse intestino, ela já é interferida através da alimentação e suplementação da mãe desde o período gestacional. Não, a gente não pode pensar em cólica só após o nascimento. Porém, a gente pensa
Contudo, todavia, o meu comportamento durante a gestação, e eu vou detalhar e destrinchar isso daqui a pouco com vocês, o meu comportamento durante a gestação, ele vai ter uma interferência direta no perfil de maturação desse intestino e a resposta do meu bebê perante a todo o processo digestivo e de trato intestinal, então, quando eu falo de estômago e intestino, e a maior propensão ou não a cólicas intestinais. Então, a saúde do bebê com relação à cólica, ela já é marcada desde o processo da gestação. Porque, afinal, o desejo de toda mãe, para quem não me conhece, talvez não tenha visto alguma palestra minha, essa é a minha Lavínia, que hoje tem 11 anos. Isso aí, após uma mamada, que ri, que é feliz e que a gente tira foto, é o que a gente quer, né? Toda mãe e toda a rede de apoio não quer um bebê ali sofrendo, angustiado, a gente fica nervosa, a mãe não quer, né? A gente não sabe lidar com a dor do nosso filho, a gente vê ali aquele choro incontrolável, insensar, sem interrupção. Você vê que a criança tem um desconforto grande e isso dói o nosso coração. Então, o nosso desejo é que a gente tenha aí uma criança sorridente, feliz, prostada, né? Já está ali. É muito trabalhoso para um bebê. E o que a gente não quer. Oi, gente, sou eu ou é a Brunella que tá caindo? É Manda. uma criança. Só que, porém. Oi, Thaís? Não, não sei se sou eu. Ah, é a minha internet que está instável. Meu computador me respondeu. Eu vou para outro lugar. Tá, não, tudo bem. É coisa que você me fala. É, deixa eu voltar aqui. Porém, a gente fica mais perdida ainda. Então, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Eu não me preocupei com a saúde do intestino, com a cólica do meu bebê durante a gestação. Então, eu não fiz ali o meu dever de casa, porque eu não tinha essa informação, ou eu tinha tanta informação que eu não consegui chegar nessa minha lista de organização de prioridades. Aí o bebê nasce, eu não cuidei do intestino, sei que ele já tem uma maturidade intestinal, e aí vem doença do refluxo, gases, cólica, disquesia, assadura anal, alergia alimentar, digestibilidade, alimentos fermentativos, isso vira uma loucura. E agora aqui eu quero que vocês entendam e consigam diferenciar cada etapa desse processo. Eu usei, né, para que seja bem exemplificativo, um vídeo, tá? Para que ilustre bem, mas depois eu vou falar isso com vocês. Você sabe, Bru, enquanto você coloca Hum, aí, que uma das coisas que me fez procurar nutricionista na minha época do meu primeiro filho foi eu visitar um casal 15 dias pós-parto, que eu tinha ajudado a acompanhar o parto, e visitei bem no período da cólica. E eu fiquei desesperada, falei, gente, essa criança não para de chorar nunca. E eu tenho até o vídeo desse bebê chorando, porque depois eu mostrei para as mães, postei na internet e tal. E aí eu fiz esse preparo, né? Antes de engravidar, durante a gestação, e os meus filhos não tiveram cólica. Nada, 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 nada. E olha que eu como, você sabe, né? Eu não como sei. as coisas assim, mas Então, eles nesse processo, o fator suplementação contribuiu bastante muito. aí. Manter as taxas ajustadas contribuiu bastante. Eu E aí acho que você vale super a imagina, pena. vale, mas infelizmente a grande minoria ainda pensa. Hoje, né, eu dei uma palestra sábado para um grupo de gestantes e a pura verdade, 90% do que procura a gente hoje ou está preocupado com peso ou está preocupado com a glicose. Ninguém está preocupado com a cólica do bebê. Ninguém chega no meu consultório e fala: olha, eu vim aqui para cuidar do meu intestino, para cuidar dos meus nutrientes, para que ajude, e eu sei que vai ajudar e favorecer a maturação e o intestino do meu bebê para que ele tenha menos cólica.
isso não é uma informação. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí você pensa, você que foi só visitar ficou impactada. Imagina essa mãe o quanto ela viveu. Eu também não vivi o que você chama de hora da bruxa, então eu não sei o que, que é hora da bruxa. Eu nunca tive um processo de choro ininterrupto, né? Que eu vou trazer mais detalhes de características daqui a pouco. Nunca tive, mas eu tive uma alergia alimentar, então eu tinha uma cólica constante. Na verdade, a minha filha, ela tinha sintomas mais respiratórios. Então, eu tinha uma cólica constante, mas era uma cólica branda. Enfim, mas aí eu vou sair um pouco do tema, mas para você ver como que impacta a tal da cólica, como que impacta a família, como que impacta a rede de apoio, como cansa todo mundo. E aí, até antecipando um pouco, eu brinco que é o colo de espinho, né? É o colo que está ali, já sabe que aquele horário ali que tem uma característica de horário, é o colo de espinha, é a mãe irritada, é a mãe cansada, é a mãe exaustiva. E aí, essa mãe exaustiva está procurando uma sensação de prazer e ela está dentro de casa, que é o prazer é a comida, aí é o açúcar, aí é o leite, aí é o fermentado, e vira um looping muito grande. E aí você fica sem saber para onde correr. Menina, Mas só para explicar a hora da bruxa, que às vezes eu falo no pós-parto, é a hora da bruxa. Eu falo, que isso, Thaís? Elas acabaram de ter bebê e não sabem ainda, né? Não é uma coisa que a gente inventa, não. É um nome que se dá para o horário que o bebê começa a ter cólica, né? Geralmente que o bebê começa a ter cólica. Então é horário geralmente noturno, né? Ali por 5, 6, 7 horas da noite. E aí esse bebê começa a ter cólica. E o horário que a mãe tá mais cansada, por isso que chama a hora da bruxa, mas é um nome, não sei se é popular ou científico, mas é um nome que se dá para esse horário das cólicas do bebê. E aí, só para complementar, para trazer esclarecimento, existe a diferença entre cólica da imaturidade intestinal e o desconforto intestinal pela alergia ou pela digestibilidade ou pela disquesia. Quando a gente identifica a cólica do lactente, esse vídeo ele exemplifica bem. A gente chama dos três, tudo é três, né? São os 3 primeiros meses, geralmente após as 15 horas, a partir das 3 horas da manhã, vai durar aí mais ou menos 3 horas e nada acalma esse bebê. Então, a cólica do lactente ela tem uma característica de choro inconsolável, incontrolável, geralmente nesses horários mais críticos para o cansaço da mãe e que são choros ininterruptos. Hoje eu estou com dificuldade de falar essa palavra. Choros sem interrupção e que depois, do mesmo jeito que começa, ele acaba. Só que ele sacode a vida da gente, né? Exatamente. Eu vou colocar o vídeo aqui, que aí vocês vão conseguir visualizar bem. O bebê pode chorar por várias razões: fome, frio, calor, fralda suja, medo, cansaço e cólica. O bebê costuma ficar com o rostinho vermelho, fazer força nas mãozinhas, contrair a barriguinha e levantar as perninhas. E nada do que os pais façam parece diminuir o choro. Quando o choro é inconsolável, sem causa aparente e principalmente no final da tarde, pode ser cólica. A cólica pode aparecer nas primeiras semanas de vida e desaparece até os 5 meses de idade. As causas da cólica ainda não são bem definidas, mas podem estar relacionadas à imaturidade do organismo do bebê e de alterações na sua microbiota intestinal. Lidar com a cólica pode causar muita ansiedade em toda a família, por isso algumas medidas podem ajudar. Manter o bebê em um ambiente calmo, com ele no colo e em contato com a pele. Enrolá-lo em uma manta ou cobertor. Dar um banho morno ou aplicar compressas na barriguinha. Dividir a responsabilidade do cuidado do bebê com outro familiar para diminuir o estresse e o cansaço. Quer saber mais sobre a cólica e a jornada de parentalidade? E aí, explicando bem, né? Como a gente falou, esse vídeo eu achei que ele é bem ilustrativo no sentido do entendimento ali do perfil do choro do bebê. É um choro incontrolável, um choro inconsolável, que ele fica vermelhinho, ele se contorce. E aí, só que às vezes o bebê não tem essa característica, mas se eu como alguma coisa, ele fica um bebê mais inquieto, ele fica um bebê mais irritado. Então, ele tem um desconforto intestinal, mas não é essa cólica da imaturidade. Isso
pode acontecer também, mas ele tem uma relação mais direta com o que você come. Porque a cólica da imaturidade, ela tem começo, meio e fim, pouca interferência com o que se come, tem uma relação mais causal, né, de causa, relacionada com esse intestino imaturo. Porém, sabe quando você come alguma coisa, e aí eu gosto sempre de dizer, tome, não, a gente não vai falar sobre restrições, mas a gente não restringe nada da mãe. A gente observa. Mas tudo aquilo que a mãe come e que gera um mal-estar na mãe, uma sensação de embazinamento, um estufamento abdominal, isso vai repercutir na digestibilidade do bebê. Então, esse tipo de alimento é um alimento que tem que ter um pouco mais de a associação. Então, por exemplo, existem pessoas que são extremamente sensíveis ao grão de bico, que faz um estufamento abdominal no final da noite. Então, isso são gases. O bebê também vai ter esse tipo de processo de distensão abdominal com gases, que aí ele vai soltar o punzinho, vai fazer cocô, vai ser um dia ou outro que ele vai estar mais inquieto, mais irritado, mas por este processo da imaturidade, ele vai ter começo, meio e fim. Isso tem uma relação direta com o alimento, que geralmente são alimentos mais fermentativos ou mais irritativos de mucosa. Porém, a imaturidade do intestino, com essa cólica, entre aspas, que a gente relacionou com a hora da bruxa, que é esse horário depois de 3 horas da tarde, iniciando possivelmente daí também no despertar da manhã, ele é um choro incontrolável que você não tem uma relação direta com o que você come. O que você precisa fazer é uma observação do que você come e perceber se causa um maior desconforto intestinal pela digestibilidade. Porém, a gente sabe que dentro do processo da digestibilidade, se a gente percebe que o bebê ele tem uma digestibilidade mais lenta, ele fica ali com aquele alimento mais paradinho no estômago, a barriguinha, ele fica, né, tem uma regurgitação que não chega a ser um refluxo ou um golfo mais intenso. A gente hoje pode fazer processos para ajudar e facilitar a digestão desse bebê, que é o uso de enzimas digestivas. Então, a imaturidade intestinal pode causar um maior desconforto no bebê pela baixa digestibilidade, baixa capacidade absortiva, que são coisas diferentes da cólica do lactente. Conseguiu ser clara, Thaís, é uma diferenciação dentro desse processo? Sim. A cólica da imaturidade e o desconforto intestinal pela imaturidade também. Então, é muita coisa parecida e que tem mecanismos um pouco mais diferentes. Meninas, se vocês ficarem com dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? Fiquem à vontade, tá? Eu gosto de gente participando, porque tem que ser prático para vocês. Pensa que na roda a gente estaria todo mundo conversando. Isso, exatamente. Falando pra caramba, porque eu falo a beça. Então, por isso, vocês fiquem à vontade para perguntar, não precisa esperar, não, tá? E aí, qualquer coisa, como eu não tô vendo a tela, se elas perguntarem, você me faz, por favor, você de me falar também, tá? Então, a gente tem aí uma questão intestinal, que tem uma relação direta com a imaturidade e a cólica do lactente. A gente tem um processo digestivo dificultado, também pela imaturidade intestinal, que vai fazer mais propensão a gases, dependendo do que eu como, características alimentares e que tem uma relação direta com tipos de alimento e desconfortos que comumente a mãe sente. Então, por exemplo, se eu como melancia, eu pareço que eu comi um boi e não quero comer mais nada o dia inteiro. Então, durante a amamentação, é algo válido a se pensar no consumo e perceber como o bebê fica. Agora, se eu como e o bebê não sente nada, ok. Tá? Então, agora, se eu como e o meu bebê aquele dia tá mais irritado, tá mais desconfortável, então é um alimento que eu tenho que chamar mais atenção. E aí, a gente vai chamar atenção com algumas ações. Mas isso eu vou deixar para contar daqui a pouco, para eu só terminar esse raciocínio. Refluxo fisiológico ou refluxo patológico? É outro sinal que a gente precisa entender se o bebê tem ou não, apesar de não ter uma relação direta com a cólica, ele tem uma relação indireta. Esse refluxo, ele tem uma digestibilidade pior, então esse alimento vai ter um processo digestivo mais trabalhoso e pode gerar um pouco mais de desconforto intestinal ao bebê. Porém, também, se o bebê tem um refluxo que já é mais patológico, que precisa de uma investigação maior, ele tem uma assadura anal, aí a gente já tem uma
outro perfil de cólica, que é essa cólica através da alergia alimentar, que essa sim tem uma relação direta com alimentos. Alimentos alergênicos, hoje no Brasil a gente sabe que o campeão é o leite de vaca, depois o ovo, mas a gente tem a soja, tem o amendoim, tem banana, tem trigo, tem uma série de castanhas, né? Então tem uma série de mariscos, tem uma série de alimentos que podem causar alergia alimentar, e uma das manifestações, principalmente no leite de vaca, no APLV, é a assadura anal, o refluxo, e é esse choro incontrolável, essa dor, principalmente durante ao mamar, então aquele bebê que se contorce ao mamar, aquele bebê que tem uma dificuldade ali para acalmar e relaxar durante a amamentação, aquele bebê que faz sonecas que você vê que o bebê está cansado, e isso ao longo do dia, independente daqueles extremos de horários que nós falamos inicialmente. Então, aquele bebê está chorando o dia inteiro, o bebê irritado o dia inteiro, o bebê não consegue descansar, a mãe vai ficando mais nervosa, depois vai ficando mais nervosa, acaba virando um looping. Isso já é uma cólica relacionada à alergia alimentar. Então, se eu tenho, até digo em consulta, eu tenho um bebê que chora ou no início da noite, ou no início do despertar, e esse choro é incontrolável, inconsolável, e aí do mesmo jeito que começa, isso tem uma relação com a imaturidade. Agora, se eu tenho um bebê que tem uma cólica, um desconforto, uma irritabilidade, isso aí eu já vou pensar numa relação direta com o que eu como relacionado a alimentos potencialmente alergênicos. E aí, geralmente, a alergia alimentar, ele tem uma correlação com assadura anal, sangue nas fezes, vai depender do tempo que o profissional ali conseguiu identificar. Eu não sei se tem relação, Bru, mas na do Toshi, nos dois, né? Eu via muito um desconforto quando eu comia ovo. E quando eu fiz a introdução alimentar, ele reagiu ao ovo, teve alergia ao ovo. Eu não tinha ideia que isso poderia estar associado desde a amamentação, né? Sim, sim. Então, ali, o bebê está em contato com leite de vaca, a proteína, né, ou no caso do leite, a lactose, o açúcar, os processos fermentativos vão passar ali via leite materno, dependendo do nível se for, quando eu falo de alergia alimentar, em questão de horas, se for uma alergia imediata. Então, por exemplo, tem casos de crianças que têm alergia a peixe, que a mãe come peixe e ele é tão alérgico a peixe que pela amamentação ele já tem vômito em jato, né, tem alergias mais severas, tipo FPAS. Então, tem uma relação direta. Porém, depende também do nível de alergia. Se eu tenho uma alergia, a criança tem uma alergia mais branda, um certo nível de tolerância, a gente sabe que essa exposição da mãe, se a criança não se manifesta com sintomas agudos, vai ajudar numa resposta de tolerância. Então, é muito se, né? E se, a sensação da cólica, do achismo, da alergia, é uma sensação de achismo o tempo inteiro do profissional. Mas não, é porque é uma individualização muito importante dentro desse processo. Né? Mas tem sim uma correlação direta, o desconforto que eles tinham lá atrás, e é isso que a gente tem que perceber. E aí, nesse momento, eu gosto de dizer que se a mãe tem dúvida, ela precisa criar um diário alimentar, porque no dia a dia ali, ela não vai perceber. E esse diário, ela tem que anotar o que ela come e como o bebê ficou. Porque na privação de sono, no cansaço, aquilo vira uma loucura e a gente não consegue fazer correlação. E muitas das vezes, quando você está com um profissional de nutrição, ele que vai fazer essa correlação, porque você também já está tão envolvida ali que gera uma confusão para tentar identificar, porque para identificar é muito difícil também, né? Principalmente aí nesses primeiros meses de vida. E aí, não suficiente, a gente ainda tem a disquesia alimentar. Tá, vocês estão vendo a apresentação? Porque eu não estou vendo, é isso mesmo, então? Eu tô vendo, mas você pode ver, é só mudar a sua forma de visualização aí. Ah, mas eu sou Lá em muito cima velha. tem view. Eu vou trocar. Ah, E aí você pode aham. colocar para você ver também a sua apresentação. Peraí que eu tô, gente, ó, coisa velha. Tô muito velha. Não tô achando, não, então eu volto para minha sem me ver. E aí, não satisfeita, a gente vai pensar na disquesia, né? A gente já tem cólica pela maturidade, a gente tem o desconforto pela digestibilidade e a gente tem a cólica da alergia alimentar. Aí a gente vem com um tal de disquesia. Disquesia nada mais é que é algo que
tem uma relação com a maturação, que eu falei lá, dos receptores, da conversa do eixo do intestino-cérebro, mas é uma comunicação direta com o seu intestino, onde o bebê não consegue fazer a força concreta para fazer a eliminação daquele bolo fecal. Ele não tem uma relação com constipação e ele não tem nenhuma relação com o que eu como. A disquesia nada mais é que a incapacidade de bebê fazer a forcinha para evacuar. E aí, depois que ele tem um desconforto, ele chora, e aí que ele consegue ter ali, você vai fazer a massagem, vai colocar ele na posição, ele vai evacuar e tudo vai passar. Então, a disquesia propriamente dita, ela não tem nenhuma relação com o que eu como. Ah, se eu como o alimento fermentativo, não, é mais pelo processo de imaturidade mesmo. Só que aí, o que eu posso imaginar? Se eu tenho uma disquesia pela imaturidade intestinal, eu também posso correlacionar que a mucosa desse intestino, a permeabilidade desse intestino, eu tenho um intestino que está imaturo. E aí a gente tem uma propensão maior a essa cólica e a esse desconforto intestinal, tá? Então, a disquesia propriamente dita, eu não tenho nenhuma relação com o que eu como, tá? E aí, durante a gestação, o que eu posso fazer para prevenir? A primeira coisa em qualquer fase da vida, independente da gestação, da amamentação, do idoso, do homem, da mulher, da criança, é o que eu cuido hoje da microbiota. Quem não consegue correlacionar aqui, quando eu falo microbiota, são as bactérias que estão dentro do nosso intestino. Nós somos feitos de bactérias. Antigamente chamava de flora intestinal. Hoje a gente fala isso de microbiota ou microbioma. Esse microbioma, que é a parte de bactérias que colonizam o nosso intestino e também todo o nosso corpo, ele vai ter bactérias, de uma forma resumida para explicar para vocês, vai ter bactérias boas e bactérias ruins. Eu posso imaginar que o intestino que não funciona direito, o intestino que tem muita fermentação, ou seja, a barriga fica muito distendida de uma gestante, eu tenho uma dificuldade para evacuar, eu tenho uma alteração importante de que dias tá mais constipado, tem dias que está mais solto. Geralmente, o meu intestino funcionava todos os dias, agora ele está funcionando a cada 3 dias. E isso tudo tem uma relação direta com o microbioma. O que cuida do microbioma para que as bactérias boas estejam em predominância e as bactérias ruins estejam em regressão é comida de verdade. Probiótico não faz milagre. Probiótico não é para fazer o seu intestino funcionar. Probiótico não é laxante. Dentro de um processo de microbiota intestinal, eu vou dar a comida de verdade, que vai ter fibra, vai ter água, vai ter nutrição, que essas bactérias boas vão se alimentar e ativar vias e mecanismos de saúde. E os probióticos, eles vão vir dentro dessa colonização, que são as bactérias boas, e vão ajudar a ganhar espaço, falar assim, como se fosse uma batalha, tem um exército. O exército A e o exército B. O probiótico, ele vai ajudar esse exército A, que são bactérias boas, a dominar o terreno, ok? Mas quem vai nutrir e vai fazer esses soldados ficarem vivos é a comida de verdade. Se eu tenho uma alimentação rica em industrializados, em corantes e ultraprocessados, pobre em nutrição, eu vou alimentar as bactérias do mal. Porque as bactérias boas, elas precisam de fibra, de resíduos alimentares. A gente fala de alimentos na sua integralidade. Então, se eu estou uma gestante e não como comida de verdade, eu como muita farinha, eu como muito açúcar, eu estou tomando minha Coca-Cola, eu uso industrializados com frequência, eu não estou com cuidado com os disruptores endócrinos, que eu vou falar daqui a pouco. Eu não estou alimentando essas bactérias boas. E isso tem uma relação direta com a prevenção da cólica do bebê lá após o nascimento. É importante dizer também que existem alguns nutrientes que são extremamente importantes para a maturação desse intestino do bebê e esses níveis precisam estar ótimos na mãe. Quais são esses nutrientes? Zinco, vitamina A, vitamina D, são os principais. Então, uma mãe que não dosa sua vitamina D de tempos em tempos, uma mãe que não dosa sua vitamina A, uma mãe que nunca dosou, que a grande maioria é o zinco, e aí não adianta eu pedir o zinco geral, eu tenho que pedir o zinco eritrocitário, que é aquele que está dentro da célula, para saber
como que está aí o aporte celular desse nutriente, é uma mãe que tem uma maior propensão a ter um bebê com uma imaturidade intestinal e sofrer mais de cólicas. Então, os exames nutricionais, eles precisam ser feitos a cada 2 meses, tá? É mais do que a cada trimestre, porque a resposta metabólica, a necessidade de nutrição durante a gestação é extremamente alta e eu preciso monitorar. Então, às vezes eu fiz uma B12, né? Tô mudando aqui, porque é algo que é mais rápido, mais constante de se fazer. Eu fiz uma B12 no primeiro trimestre. Eu vou fazer a B12 lá só com 28 semanas, a minha B12 já despencou assim, ó, na velocidade da luz. Então, não adianta só fazer o exame, eu preciso ter a periodicidade desse exame. E aí, quando eu falo de imaturidade intestinal, de cólica do lactente, é principalmente vitamina D, vitamina A e zinco, ok? Então, como a gente falou, a suplementação individualizada desses nutrientes, conforme os seus exames, e cuidado com os disruptores endócrinos é algo importante também, porque esses disruptores vão matar as bactérias boas, esse exército. E o que a gente sabe também é que, por um momento, a gente achava que o bebê nascia estéril. O que é isso? Ele nascia num ambiente protegido da placenta e, em contato com o meio externo, ele começava a ter contato com as bactérias e ali começava a desenvolver as suas bactérias. Hoje a gente já sabe que não. Hoje a gente já sabe que dentro da barriga da mãe, o bebê já tem exposição a essas bactérias maternas e que vão ajudar a formar já esse microbioma. Então, é como se o microbioma ele é sempre vulnerável de acordo com o estilo de vida, com fase de vida, com o tipo de medicação que está sendo utilizada, mas a gente tem um imprint nesse período ouro dos 1.000 dias, que são os 2.200 dias, é que a esse ambiente intrauterino que o bebê está sendo formado, está se fazendo a tatuagem da microbiota dele, ou seja, aquela que vai ficar ali, raiz, predominante. E o tipo de bactéria que coloniza o intestino determina vias de saúde e de doença. Então, do intraútero, eu já estou ali fazendo uma tatuagem daquela bactérias boas raiz. Então, dentro desse processo de comida de verdade, de probiótico, de suplementação individualizada, eu também tenho que tentar mitigar a utilização de substâncias químicas, principalmente industrializados e cosméticos, que vão fazer, que são classificados como os disruptores endócrinos, que vão fazer a eliminação dessas bactérias boas. Então, por exemplo, às vezes a gestante ela faz uso de polivitamínicos com cápsulas desse tamanho vermelhas, cheio de corante vermelho, crepúsculo, ou azul de metileno. Isso a gente sabe que são disruptores endócrinos e que vão ter uma relação direta com a formação dessa microbiota desse bebê. Aí a gente falou do intraútero. Após o nascimento, essa microbiota ela ainda está em processo de formação. E aí a gente tem o período ouro ali da janela dos primeiros 15 dias, depois dos 2 anos de vida, mas essa microbiota ainda está sendo formada. Então, após o nascimento, se você ainda, né, às vezes você já está aí no final da gestação, ou você já passou pela gestação e está me ouvindo falar, então já fiz tudo que eu tinha que fazer, não podia ter feito, recebi essa informação atrasada, vou aprender a viver com a cólica e bola para frente. Não. O bebê ainda está em formação, em otimização dessa microbiota e existem nutrientes que podem ajudar a acelerar e a potencializar esse processo de maturação, que não são muito diferentes dos nutrientes que eu mencionei durante a gestação. Vitamina D, zinco, vitamina A e probiótico. Então, Thaís, não sei se você consegue acompanhar aí após o nascimento, mas talvez uma consultora de alimentação consegue acompanhar mais junto com o pediatra, e a gente acompanha na consulta de pós-parto, o bebê de atendimento geral, ele vai sair com uma vitamina D de farmácia, que às vezes está cheia de corante, que às vezes está cheia de adoçante, e é só isso que usa. Às vezes vai usar um probiótico que só tem uma cepa, numa quantidade mais baixa, que tem adoçante, que também é um disruptor endócrino. Então, a suplementação do lactente, ela precisa ter uma suplementação limpa, sem açúcar, mas também sem adoçantes, então nada de sucralose, nada de sulfame, nada de aspartame. Ele precisa ser uma suplementação livre de açúcar, de adoçantes, de corantes, mas também todo bebê precisa fazer vitamina D, vitamina A, zinco e probiótico.
É tá? sempre a E aí, mesma, assim, que eu vejo das pacientes. A mesma vitamina D e o mesmo probiótico para todo mundo que não está funcionando. é isso aí. E aí, esse probiótico, às vezes ele tá com. Existem probióticos hoje no mercado que ele vai ter uma cepa numa pequena quantidade e que ele tá adoçado com disruptor endócrino, então ele não tem açúcar, mas ele tá adoçado. Alguns têm corante. E quando a gente pensa em probiótico, probiótico sim é válido, já desde o nascimento do bebê, porém é interessante que a gente faça um rodízio dessas cepas e o rodízio dessa quantidade. Não sei se você já ouviu falar também de gestantes ou de crianças que vão usar o probiótico e que pioram. É porque esse intestino ele já está tão debilitado do processo da microbiota que ele precisa de um esquema gradativo, de outros elementos, de outros componentes que vão ajudar nesse processo de colonização desse microbioma. E esse microbioma, essa microbiota, vai ter uma relação direta com a digestibilidade, com a distensão abdominal, mas também com a maturação desse intestino. E aí, zinco e vitamina A, então, assim, se eu pudesse encerrar a aula e não falar de comida, é pensar que toda gestante, toda lactante tem que olhar para o zinco e para a vitamina A dela e do bebê. Hoje, né, em geral, só se olha para a vitamina D e probiótico. Quando eu comecei com a nutrição materna e infantil, a gente era doida, né? Porque a gente passava probiótico. Você viveu isso, né? A gente era doida porque passava probiótico para o bebê. Isso era um absurdo. Como que eu vou dar bactéria para o bebê? Hoje não tem um pediatra, né, com todo respeito, né, existem profissionais em todas as diversas áreas, mas não tem uma criança que vá ao pediatra e não sai com a prescrição de probiótico. Mas saiba que existem estudos que já relacionam ao tipo de bactéria e a quantidade dessa bactéria e que esse rodízio precisa acontecer. Então é importante, na suplementação parece clichê, mas a gente precisa sempre individualizar. Não tem como não individualizar. Ô, Brunello, a Aline mandou uma mensagem. Ela tá com um bebê pequeno. Não me lembro quantos dias, hein? Será que já fez uns 30, Aline? Talvez um pouquinho mais. Retirei o probiótico e achei que melhorou muito. Tá, então vamos lá. Aline, abre o microfone aí um pouquinho para eu tentar lhe ajudar. Acho que foi agora. Agora deu Me para escutar? responde. Deu. Me responde. Você está em aleitamento materno, complementar ou uso de fórmula infantil? Não, só leite materno mesmo. Tá. E aí, Você tá. eu usava, Pode falar. comecei a usar um de farmácia, né, mesmo, não é Uhum, manipulado. E aí eu uhum, comecei a ver alguns relatos de algumas mães falando que o colides, né? E aí eu comecei a uhum, ver alguns relatos de mães falando que piorava. Algumas tiveram ótimos resultados, outras falando que piorava. E aí eu fiz um teste, assim, né? Antes de retirar ele, eu retirei todo leites e derivados. Aí não achei que teve nenhuma melhora, mas deixei sem uhum, durante uns 10 dias. E aí esse final de semana eu falei, eu vou fazer um teste, né? E aí eu voltei com a alimentação normal, assim, usando algumas coisas de leite derivados, e tirei o probiótico no sábado e no domingo. E eu achei que a barriga dela ficou muito melhor de gases. Tava muito uhum, mais macia, ela vivia dura, tendo que fazer uhum. massagem, e aí eu retirando o probiótico, eu não sei se tem. Eu até ia mandar antes a pergunta, mas não sabia se tinha muita relação. Mas eu observei que pode ser uma coincidência ou não. Aí eu fiquei até nessa dúvida, mas como surgiu o assunto, eu falei, vou mandar, vou comentar também. Existem sim, existem adultos e crianças, é comum, como se aquele exército ele tivesse com tantas bactérias brigando por ali que está chegando mais gente para tentar ganhar território. E aí existe um processo digestivo que já está mais pesado, mais difícil, então eu estou trazendo mais demanda para esse intestino nesse processo. Então existe um tempo para se começar e a forma como se começar. Como você está em aleitamento materno, e aí isso vai ser uma individualização, o que eu sugiro é que você faça probiótico por um tempo,
que vai ajudar ele, esse probiótico vai transferir via leite materno e você vai ajudar a colonizar nesse intestino dela. Então, o colites é um suplemento que, se eu não me engano, ele não tem disruptores endócrinos, mas vale a pena você confirmar, tá? Geralmente os meus eu uso tudo manipulado, então eu não tenho. Então, e como muda a todo momento, mas eu acredito que ele não tenha, das últimas vezes. Existem outros que têm, mas ele não tem. Mas então é interessante que você faça a suplementação. Você pode até mesmo você fazer o colites que você tem e perceber como é que ela fica. E aí você vai ajudar nessa maturação através da sua suplementação. E aí vai fazer os ajustes na sua alimentação para ter alimentos menos fermentativos, perceber como é que fica a distensão abdominal dela. Talvez ela precise ir de um aporte, porque o que ela consome está tendo um processo mais fermentativo, o uso de enzimas digestivas. Hoje a gente pode pensar em enzimas já para o bebê, mas, por exemplo, você retornando o lácteo, eu usaria leites sem lactose, que vão ajudar aí nesse processo de reduzir a fermentação. Mas eu começaria o probiótico com você por um tempo e depois iniciaria isso para ela. Seu bebê está com quanto tempo? 45, acho que é 45 dias. Eu faria aí um ciclo de mais ou menos 30, 40 dias você, para depois tentar nela. E aí você vai tentar uma gota, dia sim, dia não, depois 2 gotas. Mas a minha sugestão é que você faça outro probiótico e não esse, tá? Em você, para você não perder, eu acho que você pode fazer, porque aí já vai ter um outro processo de digestão. E aí ela pode se beneficiar dele, mas se não, você já passa para você também para outro probiótico. E aí, quando você for fazer nela, você vai fazer um esquema de introdução. Um dia, uma gota, dá um intervalo, no outro dia, 2 gotas, e aí vai aumentando isso até chegar na dose, que aí o profissional que te acompanha vai te orientar. Tá bom? Obrigada, viu? De nada, mas tem total correlação. Então, por exemplo, né, a gestante ali está fazendo probiótico, a barriga dela distende, a barriga. Hoje mesmo eu recebi mensagem de uma, troquei o probiótico dela, a barriga distendeu, por quê? Porque ali eu estou tendo mais bactérias brigando naquele processo digestivo e fermentativo. Então, é uma disputa de território mesmo, vamos chamar assim. E aí, quando a gente começa a pensar na cólica, é quando o bebê nasceu, né? A gente quer aquele bebê calmo, tranquilo. E o que a gente menos quer é que o bebê tenha sofrimento, né? Como eu falei lá anteriormente. E começa a loucura de saber o que eu como e o que dá cólica do meu bebê, né? Porque é uma sensação de erros e acertos, de achismo, de que ninguém consegue me ajudar e que cada um fala uma coisa. E aí, antes de qualquer coisa, confia na sua rede de apoio profissional. E bloqueia, né? Porque nasce uma mãe, nasce o pitaco o tempo inteiro. Nasce uma mãe, nasce uma opinião alheia, que é muito válido você receber o carinho, a atenção, é fundamental que você tenha rede de apoio, mas você precisa ter um profissional a quem você confia e que você olhe, direcione e ele vai conseguir trazer o olhar sobre o de fato que tem relevância para a sua individualidade, para a individualidade do seu bebê. Então, o que funciona para um é algo que, igual a Aline comentou, é algo que posso avaliar que se vai fazer efeito, surtir efeito em mim, mas não necessariamente é uma regra. Não é que, porque a filha da Aline teve cólica com colites, né, teve distensão abdominal, desconforto, que toda criança vai ter. Então, a gente precisa perceber isso também na alimentação. Então, não é para sair cortando. E hoje, graças a Deus, é menos comum, mas ainda é comum. A mãe nasce, ela para de comer feijão. Feijão é fonte de proteína, é fonte de saciedade, é fonte de ferro. É tudo que a mãe está precisando ali. A demanda dela é tão grande de proteica, de ferro, de fome, de alterações de mecanismo que aumentam a fome, que retirar o feijão é empobrecer a alimentação da mãe. Mas não é porque fulana teve cólica, sentiu ali. Na verdade, não é a cólica da imaturidade. É uma correlação com a formação de mais gases, alimentos mais fermentativos, que vão favorecer aí esse processo do desconforto nessa cólica aí, nesse horário de
de extremidades de 3 horas da tarde, aí a partir do início da manhã. Então, por exemplo, alimentos fermentativos, leite de vaca, feijão, alho, cebola, vamos lá, grão de bico, lentilha, batata doce, repolho, brócolis, couve-flor. A gente sabe que esses alimentos, eles têm aí, cada um ou tem enxofre, ou tem lactose, eles têm um processo de fermentação, são alimentos fermentativos, queijos, então são alimentos que vão trazer uma maior distensão abdominal se eu não tenho um sistema digestivo funcionando corretamente. Então, esses alimentos, por exemplo, se eu comer leite de manhã, eu vou comer queijo à tarde, eu vou jantar brócolis, repolho e couve-flor. Caramba! Aí é uma questão de ter essa noção para que você consiga fazer essa compreensão o quanto você está dando de esforço para o seu bebê nesse processo digestivo. Então, não é que você está proibida. Mas, por exemplo, hoje você sabe que você vai almoçar na casa da sua mãe vai fazer o pavê de chocolate, que vai ter leite condensado, açúcar. Você vai comer um pedacinho, você não vai comer a refratário todo. Mas você fala, mãe, peraí, o feijão, vamos fazer um remolho no feijão. No café da manhã, eu não vou tomar o leite de vaca. Eu vou trazer uma redução dessa carga de alimentos fermentativos. Então, todos os alimentos que você vai ouvir, né, que são clássicos, feijão, alho, cebola, brócolis, ou que são alimentos que você consome e você sente um certo mal-estar, grão de bico, feijão, esses alimentos você deve consumir, você não é proibida de consumir, mas você precisa ter um bom senso. Porém, entretanto, se você percebe que toda vez que você consome esses alimentos, vale avaliar se o seu bebê ele não precisa usar enzimas digestivas. Hoje a gente tem no mercado a Precol, por exemplo, né, ou fazer o uso da lactase, que o bebê consegue usar, é feito pediátrico, não sei se você conhece, Tatá, ele é pediátrico, então o bebê faz aí de intervalos em mamadas, eu uso bastante com alguns pacientes meus, e assim, ele ajuda nesse processo de digestão. Então, a cólica, ela começou por uma baixa digestibilidade lá no estômago. Então, o uso de enzimas digestivas, junto com probióticos, junto com a atenção em determinados alimentos, vão ajudar a mitigar esse desconforto dessa cólica. É muito comum também, quando a gente nasce, às vezes precisa fazer uma restrição, com diabetes gestacional, ou com restrição de crescimento, uma alimentação mais severa, aí o bebê nasce, aí vem o eu mereço. Aí eu mereço bem casado, eu mereço o bolinho da tarde, eu mereço um café, eu mereço ali um café à tarde de novo, aí eu mereço um bolo com calda, aí eu vou merecendo, e eu vou merecendo alimentos fermentativos. E esses alimentos fermentativos vão trazendo uma desbiose né, intestinal dentro do processo de bactérias que estão sendo colonizadas. Aí a gente entra, aí vem um outro perigo. Aí o bebê tá com muito gases, em vez de usar enzima digestiva, porque às vezes você não tem essa informação, aí você vai usar o quê? Antigases. E aí esses antigases acabam com tudo. Então, assim, outro segundo conselho importante para vocês, se alguém está usando antigases de uso contínuo, efeito protetor, saiba que você está acabando com todas as bactérias boas no intestino do seu bebê. Então, combo que vai ajudar na maturidade intestinal e na mitigação de cólicas do seu bebê. Se ele tiver, quando você faz associação alimentar, enzimas digestivas, vitamina D, vitamina A, zinco e probiótico. Antigases, ele vai ser usado em última escala, já tentou de tudo e você não vai conseguir. Porque a gente sabe que esses remédios antigases, eles vão matar a microbiota. Não é achismo, não, já é literatura, isso já é claro, isso já é um consenso, que remédios antigases, eles são utilizados em último caso, tá? E aí, o que também é um outro problema? Eu vou usar vitamina D, vou usar zinco, vou usar probiótico, vou usar enzima, só que eu quero que esses suplementos, que não são medicamentos, eles funcionem como se fosse um dipirona, né? De ação imediata e que a cólica do bebê passa. Só que eu preciso de um tempo. O que eu como vai passar via leite materno para o bebê a partir de 1, 2 horas até 36 horas,
Mas quando eu penso em uma estabilização desse bebê, eu tenho que pensar em mais ou menos 15 dias. Só que 15 dias para a mãe de um RN é muito rolê. É muito choro, é muita privação de sono. Então aí a gente vai ficando maluca, porque a gente fala, já fiz isso, já fiz aquilo. Se a gente não tem uma resposta evidente, a gente vai ter, porque, como eu falei, a dor, ela é desconfortável. E aí uma coisa que eu não mencionei é que aquele bebê que está em translactação ou que está em uso de fórmula e não está em aleitamento materno, ele tem ainda uma maior propensão a gases, se ele por conta da característica proteica dessa fórmula infantil e pelo teor de carboidrato. Então, se o seu bebê está ali mais empazinado, barriga distendida, principalmente após a mamada, se ele está em translactação ou uso de fórmula infantil através de mamadeira, eu preciso ter uma atenção a essa fórmula que ele está usando. Então, existem fórmulas no mercado que tem essa proteína mais digestiva ou até ausência de lactose, que não é para tirar total. Então, talvez uso de enzima digestiva. Então, aí o profissional que te acompanha, ele precisa entender todos esses sinais e te ajudar nesse caminho, tá? E aí, como eu já falei, eu vou repetir, probiótico não resolve tudo. O que vai ajudar nesse processo da imaturidade, ele precisa estar presente, mas é um compilado de fatores e o mais importante é a comida de verdade. Só que essa comida de verdade, aí, velho, eu posso comer cacau? Eu posso comer, que é o chocolate? Eu posso comer farinha? Eu posso comer pão? Eu posso comer leite? Eu posso comer alho, cebola, café, pimenta? Posso comer cítrico? A lista é gigante. O que eu preciso dizer para vocês e que vocês saibam? Observe como seu bebê se porta através de um diário alimentar, porque a sua cabeça não vai processar tudo. E aí correlaciona os sintomas com o que você come e tenha atenção principalmente para esses alimentos que têm características fermentativas, que eu mencionei aqui agora, e aqueles alimentos que você geralmente se sente mal ao comer. Então, por exemplo, eu como feijão. Eu me sinto empazinada, minha barriga distende. Então, se eu fizer o remolho, vai minimizar? Então, já é algo que você tem que ficar alerta. Então, eu fico bem com o remolho, mas será que ele fica? E aí vai depender da quantidade que você come também. Então, se você comer só o feijão, fica bem. Mas se você comer o feijão e aí tomar um leite no lanche da tarde com lactose, talvez isso seja carga demais fermentativa para o intestino dele. Então, perceba que é angustiante, e é angustiante para a gente também que está aqui do lado de cá, porque não existe, assim, faça isso que vai, né? E porque tem muita individualidade. Então, dentro desse processo, esses elementos, essa relação, se vocês quiserem até tirar uma foto, se vocês conseguiram, depois vai estar gravado, vocês têm print na tela, ou se precisar, depois eu mando. Eles são alimentos que vão ajudar no processo de fermentação. E aí, por isso, eu peço, por exemplo, açúcar. Evite o açúcar, mas também não é para usar adoçantes. Então, por exemplo, esses adoçantes que estão na moda, que são os polióis, eritritol, xilitol, maltitol, eles são altamente fermentativos. Eles é algo que é melhor que você use no açúcar na pequena quantidade. Eu posso usar farinha? Claro que pode. Porém, preste atenção. Se você de manhã come pão, se de tarde você come pão, de à noite você come pão, não é a farinha que é o problema. O problema é que você está comendo alimentos de baixa densidade nutricional e você não está fazendo rodízio alimentar. Porque se você tiver uma alimentação variada, você vai ter aporte de nutrientes, você vai alimentar as bactérias em abundância e você não vai ficar ali trazendo uma monotonia que não vai ajudar nesse processo digestivo e de maturação dessa microbiota. Então, é importante ter a comida de verdade, mas é importante também ter um rodízio alimentar. Então, por exemplo, se você come ovo no café da manhã todos os dias, eu sugiro que um dia você coma ovo, outro dia você coma queijo, outro dia você coma cottage, outro dia você coma um iogurte. Por quê? Porque o rodízio alimentar vai somente ajudar a perceber em que dias o seu filho fica melhor ou fica pior. Então, por exemplo, os filhos da Thaís, se ela comia ovo todos os dias no café da manhã, ela viveu um looping de desconforto constante. Mas se ela tivesse feito, não estou dizendo que é isso, tá. Se ela tivesse feito um rodízio alimentar, então se hoje ela comesse ovo, amanhã ela comesse tapioca com frango, depois ela comesse com queijo. Isso, não, às vezes não dá no café da manhã, mas no lanche da tarde. E isso diminuiria a carga de contato do bebê e vai trazer um menor desconforto,
ok? Então, eu acho válido, sim, você até sentir, entender. Eu sou de uma linha e acho que tem muitos profissionais indo por essa linha. Tem alguns pediatras que eu até admiro muito aqui em Vitória, que também estão nessa linha, que a gente tem conduzido isso. Se eu tenho, principalmente no segundo filho, eu tenho um primeiro filho que teve uma cólica importante, uma alergia alimentar, a gente não retira o contato da mãe quando nasce desses determinados alimentos, mas a gente faz o uso intencional e observar. Porque, por exemplo, vamos pensar, eu tenho minha primeira filha teve alergia à proteína do leite de vaca. Se hoje eu tivesse um segundo filho na gestação, eu não ia restringir o leite de vaca como fator protetor, mas eu ia consumir ele de forma intencional e para observar. Por quê? Se eu consumo de forma aleatória, fica mais difícil eu conseguir identificar esse alimento. Então, se eu tenho alimentos que tem uma característica que precisa de observação, a gente vai consumir sem restringir, mas vai consumir de forma observando. Então, por exemplo, se eu for consumir leite de vaca, não é que eu não possa consumir o leite tradicional. Eu vou consumir o leite sem lactose e vou observar como meu bebê fica. Porque se eu consumir o leite de vaca sem lactose, meu bebê já está sentindo desconforto, se eu consumir o normal, eu vou ficar muito pior. Então, eu vou consumir o leite sem lactose e aí eu vou fazer uma escala evolutiva desse processo de introdução. Mas é importante dizer que a cada 45 dias, 60 dias, 3 meses, né? Quando eu não falo de alergia alimentar, tá, gente? Que são coisas diferentes. Eu tô falando só da imaturidade intestinal e o desconforto por gases. Eu preciso retestar para perceber como esse bebê tá, para que ele também não tenha uma restrição desnecessária. Consegui ser clara, assim, Tatá? Alguém tem alguma dúvida dentro desse aspecto? Super, tô lembrando da minha época ali. Mas o meu foi mais alergia, né? Então eu tive mais Que são problemas coisas mais pra diferentes. frente. É. Aqui tem alguma mãe com alergia alimentar? A mãe que Não. já tem alergia alimentar quer dizer que o filho pode ter? A mãe que tem alergia alimentar quer dizer que o filho pode Passa ter? para o Não, isso é filho? um É fator. genético? Não? Não, a gente tem aí alergia alimentar, é um fator genético de 30% sobre esse sucesso. A gente tem alguns movimentos. A genética familiar, materna ou paterna, independente de ser alimentar, pode ser respiratória, tá? A ácaros, a animais, então isso é um fator genético de 30% positivo. O contato precoce, aí é polêmica, tá? Eu nem ia comentar, porque, né, o contato precoce com fórmulas infantis, na janela dos 5 primeiros dias de vida, onde a gente está formulando a resposta imunológica e o mecanismo de defesa do bebê, um outro fator importante. E o terceiro fator é carências nutricionais, e aí principalmente desses elementos que eu estou falando aqui com vocês hoje. Não, é porque tem muita gente que eu percebo, né, paciente, porque eu tenho alergia a camarão, então não vou dar pro meu filho e tal. Ele pode ter Não, também. Aí eu falo, não, gente, obviamente a gente vai, por exemplo, quando a gente fala de alergia a camarão, a característica dessa alergia é mediada por células de defesa. Então, é uma alergia um pouco mais perigosa, diferente quando eu falo de uma PLV no primeiro filho e do segundo filho, né, a PLV com sintomas gastrointestinais. Mas o camarão, você precisa oferecer na janela de imunidade do seu bebê, que é aí a partir dos 6 meses de idade até 9, antes do 1 ano de vida. Então, todos os alimentos alergênicos a gente vai oferecer nessa janela, e se você tem um histórico de alergia alimentar, né, alimentos, por exemplo, camarão, eu vou oferecer, mas eu vou oferecer com cautela e observação. Eu vou ter um esquema para introduzir esse alimento. Igual eu tô vendo aqui, alergia ao glúten. Aí a gente precisa pensar se é uma alergia por doença celíaca, que aí é um fator genético, que aí você precisa né, consumir, mas observar como o seu bebê se porta, ou se é uma intolerância ao glúten secundária, a microbiota, a processo de carga, aí é muito mais extenso. Então, existem 2 tipos de alergia, na verdade, 2 tipos de característica de restrição em alergia, que é a intolerância e a doença celíaca. Então, se você tem a doença celíaca, você tem sim, o bebê tem um fator genético que pode estar mais favorável, mas você não retira
até para se fazer o diagnóstico, a gente não retira o glúten, né? Porque eu preciso do glúten para fazer a análise das microvelocidades. E aí, alergia a camarão, a Carol Ipoeira, tô vendo aqui que a Priscila colocou, você precisa consumir, ele, no caso, né, precisa consumir com atenção, mas porque ele já tem aí um fator, você tem um fator do seu 30% aí. Mas isso é só lá na introdução alimentar. Como você já tem alergia, você não consome na amamentação, então é algo que não precisa se pensar agora, tá? Uhum. Tá, e voltando, que a gente deve ter atenção para não ter um bebê que sofre de cólica, atenção aos disruptores endócrinos, que nós falamos dos corantes, os adoçantes na suplementação, a suplementação individualizada, o antigases, né, que nós já falamos, então isso aqui eu já falei bem, mas eu queria frisar isso aqui, nem tudo é culpa da mãe. Nasce uma mãe, né? Nasce uma culpa. A gente, com o passar do tempo, vai diminuindo isso, mas é uma culpa. Então, o meu leite está fazendo mal ao bebê. Então, assim, não tenham esse sentimento, não sustentem isso para vocês. Isso não tem nenhuma relação direta com vocês e com o leite de vocês. Nem tudo é o que você come. Tem um processo fisiológico de imaturidade que todo bebê vai passar, tem um processo digestivo aí que o bebê está em maturação também, tem ali as carências nutricionais na gestação que colaboraram, mas que não estava no seu controle. Então, tudo é tempo e não traga essa sensação e essa culpa e esse sentimento ruim para você, porque na verdade é muito difícil viver com a dor da cólica, o desconforto da cólica, o sofrimento do nosso bebê. E é muito difícil também identificar, né? A gente está aqui há 1 hora falando e tantos pontos que precisam ser identificados. É muito difícil identificar. Então, por isso, o diário alimentar, né, que vai te ajudar aí dentro desse processo de identificação e ter a sua rede de apoio profissional, familiar, para te ajudar aí nesse processo, mas também o profissional. E eu brinco que sempre seja um pediatra, que o pediatra acaba ficando mais perto, né, das mães aí dos recém-nascidos, que seja um pediatra a favor da amamentação, porque é muito difícil, e aí entrando em uma outra polêmica, você ali querendo, vendo seu filho sofrer, em toda uma restrição alimentar, toda uma privação de sono, e se você tem ali não está certo ou errado, mas é muito difícil você ter. Cada um sabe aquilo que te cabe, o que é aquilo de valor para você, dentro do contexto do que é gentil para você, mas é muito difícil quando você tem uma equipe que não é a favor da amamentação, no sentido de apoiar do trabalho, que é trabalhoso, é desgastante, é puxado. Então, eu peço sempre para, né, durante as consultas no pré-natal nutricional, é que você escolha um pediatra que seja a favor da amamentação para te ajudar nesse processo, porque a amamentação, ela é algo fisiológico, mas é algo aprendido, e ela sacode bem a família, né? Ela não sacode só a mãe, ela sacode a mãe, o pai, a avó, a secretária do lar, se tiver, a amiga, se tá ali junto, e aí filtre também o que você ouve, eu já comentei isso, o que vale para um não necessariamente vale para você. É importante você ter esse discernimento, tá? Disruptores endócrinos, quer falar? Não, que a Liliane falou assim, a live está sendo muito interessante, muito obrigada pelas informações. Minha bebê está com 56 dias. Usei o colides e também parei. Já fiz o teste de feijão e realmente não fazia bem e vi que não fazia bem para ela. Mas ainda estou tentando entender o que está mais fazendo mal a ela, pois ela está com assadura anal, mesmo usando a pomada que cura e volta novamente. Tem dias que ela sente mais cólicas que o comum. Vamos lá. Obviamente, eu estou aqui com uma mensagem geral, então, primeiro que o nutricionista não faz diagnóstico, né? Isso é atividade privativa do médico, mas a gente faz uma correlação de alguns sinais e sintomas, e se a gente tem uma assadura anal, a gente tem uma outra característica. Quando eu falo de cólica do lactete, até naquele vídeo que eu exibi, a gente não fala de assadura, a gente fala de desconforto, de choros. Então, a assadura anal pode ser um sintoma de alergia alimentar, e aí tem uma relação direta com o que você come. Essa assadura, ela precisa ser olhada mais de perto pela equipe que te apoia,
E aí sim, uma observação com relação direta ao que você come. Seu bebê se está com a cólica, ele tem 56 dias, ele está aí num período bem característico, onde começa a mostrar mais esses desconfortos. Então, eu pensaria aí em questões relacionadas propriamente à alimentação. De uma forma geral, a gente vai pensar num primeiro elemento, o leite de vaca, mas eu não estou dizendo que é para você tirar o leite de vaca, até porque eu só li uma mensagem. Então, eu preciso ter muito cautela nesse processo. Mas você me traz aqui com poucos dados que parece ser algo um pouco mais do que um choro no fim do dia que é incontrolável e que para. Então, eu olharia, Liliane, não é isso? Liliane, eu olharia um pouco mais, eu olharia além dessa imaturidade intestinal, tá? Principalmente por conta dessa assadura anal e desse desconforto que você disse que é mais ou menos, não tem uma característica única. Perceba que quando eu estou falando da imaturidade intestinal e a cólica do lactente, aquela hora da bruxa que nós brincamos no começo, ela tem uma relação de padrão, ela não tem uma diferença de comportamento. E aqui me parece que tem, tá bom? Voltando aqui, aí a gente vai pensar nos disruptores endócrinos, que eu já ensinei não, né? Mencionei para vocês. E a gente, hoje, eu até falei na minha palestra de sábado, tá sempre na palestra que eu faço lá no curso de gestantes. Hoje não tem como conversar com gestante e pessoas que estão vivendo esse mundo e pensando em tentar engravidar, sem falar de disruptores endócrinos, porém, entretanto, isso não é para o público da gestação ou da infância. Isso é para todo ser humano na face da Terra. Até brinquei na palestra de sábado, quando eu vejo que Colgate está fazendo uma pasta de dente sem disruptores endócrinos, porque não é coisa de nutricionista, porque né, tem muita coisa de nutricionista, é frescura de nutricionista, se nutricionistas vão ser tudo doido, tudo maluco, não. Disruptores endócrinos é algo que todo mundo é obrigado a saber hoje, e vocês não podem sair daqui sem saber. Disruptores endócrinos são substâncias da indústria, então aditivos, conservantes, corantes, estabilizantes, todas as tranqueiras que eles colocam para o produto ter mais durabilidade, mais características sensoriais e menor teor de deteriorização, ou seja, de estragar. É tudo aquilo que a indústria faz, monta quimicamente e que adiciona no alimento, adiciona no pão, na farinha, no cosmético, no batom, no suplemento, no medicamento, e que essas substâncias químicas, em contato com o nosso organismo, eles enganam os nossos hormônios. Ou seja, hormônios nossos deixam de funcionar ou funcionam de forma deficitária, porque aquela substância química, ela age como se fossem os hormônios. Então, ele causa uma grande confusão metabólica e aí ele traz uma disfunção metabólica importante em qualquer fase da vida. Então, quando eu penso em uma pasta de dente, quando eu penso num sabonete, quando eu penso no medicamento, quando eu penso num cosmético, e aí eu tenho que pensar que disruptores endócrinos, eles precisam ser olhados. Então, se você pega ali sem parabenos, sem fitalatos, o mais conhecido hoje em dia, acho que grande parte da população conhece, é o biosfenol, né, que está no plástico, BPA-free, mas hoje a gente sabe que o plástico não tem o BPA-free, mas tem todos os outros tipos de BPA, e junto com fitalatos, na verdade, fitalatos está no feijão, fitalatos, que são também disruptores endócrinos. Então, assim, eu chamo a atenção com muito carinho para todos vocês, é que olhem para seu mundo e tentem mitigar. É um processo tão complexo, né? Eu tento há mais ou menos 8 anos diminuir os disruptores endócrinos na minha casa, porque a gente, até na água que a gente bebe, vai ter disruptor endócrino. No peixe que a gente come, no atum, por exemplo, no cação, vai ter disruptor endócrino. A gente não consegue viver numa bolha, mas a gente consegue mitigar. E aí, como que a gente consegue mitigar aonde a gente está aqui agora? É olhando a composição dos suplementos, é olhando a composição
do hidratante que você está passando no seu filho, é olhando a composição do sabonete que você está dando banho ali uma vez ao dia, é olhando a composição e te perguntando para que você está colocando perfume cheio de disruptor endócrino num bebê que está cheio de cólica e está com o intestino imaturo e aquele disruptor vai matar as bactérias boas no intestino. Ok, você vai sair, vai ter algum movimento social que justifique, ok. Mas terminou o banhozinho, vai passar, nem sei, né? Eu já estou em outra fase de 11 anos, não cuidei do processo de bebê pequenininho mais, mas uma aguinha de cheiro não precisa passar, porque vai ter disruptor endócrino. Então, seja crítica nisso. Dentro de casa, não precisa comprar papel alumínio na sua casa, você pode substituir por papel manteiga. Você nunca vai esquentar num plástico, você nunca vai tomar um café no copo plástico. E aí eu falaria, seria um momento para um outro aulão, porque eu sou apaixonada nesse tema, mas eu quero deixar vocês muito conscientes que para a programação metabólica fetal desse período ouro dos 2.200 dias do seu bebê, para formação de saúde e maturação de microbiota intestinal, vocês precisam olhar para o mundo dos disruptores endócrinos. Mas não precisa ficar doida, não precisa sair daqui hoje jogando tudo fora, mas é tentar mitigar dentro desse processo. Então, olhe qual a vitamina D que seu filho está fazendo, olha o shampoo, olha, não precisa jogar fora. No próximo que você for comprar, você tem que procurar algo mais saudável, mais limpinho, tá? E aí, há muita atenção a dietas restritivas. O que a gente tem certeza hoje é que quando eu penso na saúde do bebê, desenvolvimento do bebê, na maturidade intestinal, é muito pior e traz consequências muito mais maléficas ao bebê. Uma mãe que come arroz e frango, arroz chuchu, arroz, cenoura e frango todos os dias, porque ela já está perdida, ela já não sabe para onde ir, do que uma mãe que está comendo um feijão, que está comendo um arroz, que está comendo um repolho, que está comendo uma couve-flor, que está tomando leite de vaca, que está comendo uma cebola, que está comendo um alho. Então, você tenha atenção às restrições desnecessárias e procure a sua rede de apoio profissional para te orientar, para te direcionar, porque não é saudável para a mãe nem para o bebê uma alimentação pobre, monótona, sempre a mesma coisa e por medo. Eu sei que não é fácil, é muito fácil eu aqui de fora falar. A você que está vivendo aí dentro desse intenso puerpério, o que eu quero te chamar atenção, não faça dietas restritivas por conta própria. Procura o seu pediatra ou tenha um nutricionista, que seria o caminho mais direcionado, individualizado na construção dessa sua rotina alimentar, mas não faça restrições desnecessárias para que você possa minimizar, porque uma alimentação que não vai ter fibras, que não vai ter feijão, que não vai ter castanhas, que não vai ter uma série de outros elementos, ela não vai ter nutrientes necessários para o bebê crescer, para o intestino se desenvolver. Então, o que a gente tem certeza é dietas restritivas, monótonas, elas causam muito mais prejuízo e impacto do que comer um feijãozinho todos os dias. E aí, chegando ao fim, não existe uma regra, né? Quem dera se existisse uma receita de bolo, mas não existe. E aí eu trouxe alguns pontos importantes ainda complementares a tudo isso que nós falamos. Para você conseguir ter uma boa alimentação é muito difícil, principalmente no cuidado com o bebê. Então, você que está gestante aí, sempre falo ali no terceiro trimestre, com 32, 34 semanas, você já tem que começar a organizar a sua despensa, você tem que começar a organizar seu freezer. Brunella, agora meu bebê já nasceu, não tem como voltar atrás. Então, você vai ter que pedir a sua rede de apoio, você vai ter que pedir apoio de alguém, de algum profissional que vá, talvez, até a sua casa, porque eu não gosto nem de pensar nas marmitas, já que você está sofrendo de cólica, mas para que você tenha o seu freezer abastecido, para que você consiga fazer a alimentação que você precisa fazer. Tenha cuidado com a canjica, que é para produção, que ajuda a famosa produção de leite. A canjica, sim, pode ajudar na produção de leite, mas não tem literatura para isso. Mas eu gosto de dizer que a canjica, ela tem uma relação na ajuda da produção de leite para o aconchego, o afeto, o amor, a ocitocina que você precisa, a praticidade que você precisa e a canjica te traz, mas eu gosto de pedir para todas as mães, as puérperas que estão aí nesse processo de consumir canjica, é que não consuma canjica com leite de vaca. É que você consuma canjica com bebida de vegetal de coco. Vai ter mais valor calórico, mais valor nutricional para ajudar na produção de leite materno, vai ter mais caloria e é super gostosa. E ainda
não vai ter aí uma questão relacionada ao leite, se o bebê tiver um sinal de APLV ou se o bebê aí tem uma dificuldade no processo digestivo. Então, tenha canjica, mas feita em bebida vegetal de coco e não coloque leite condensado e adoce no seu copo, porque se você for adoçar em grande quantidade, você vai acabar colocando muito mais açúcar. O leite materno, sim, tem influência pelo que a mãe come, mas nem tudo é culpa da mãe. Isso não tem uma relação, porque às vezes eu quero comer um pedacinho de bolo e aí eu não posso comer porque vai fazer mal ao bebê. Não, nem tudo é culpa sua. Então você vai precisar ter esse discernimento e entender isso. O que causa a mãe para mal a mãe é preciso ter alerta. Suplementos, leia sempre a lista de ingredientes. Atenção e cuidado com colo de espinhos. Às vezes é difícil acalmar um bebê se você está cansada, se você está exausta. Então, por isso, peça apoio à sua rede de apoio, aceite ajuda, verbalize essa ajuda, vocalize que você precisa dessa ajuda. Cuidado com pitacos externos e tenha sempre rodízio alimentar na sua rotina. E aí eu gosto sempre de fechar com essa foto que é bem impactante. Eu vou até olhar para a cara da Tatá agora. Por que isso tudo é tão importante? Porque além, né, se você, né, você está aqui porque está sofrendo por cólica, você quer entender para tentar mitigar, mas a nutrição vai determinar o estado de saúde e de doença do seu filho. E essa é a minha Lavínia. E eu quero agradecer a cada uma de vocês, me colocar à disposição para perguntas. Aqui eu deixei o meu Insta, acho que algumas de vocês já puderam ver hoje. Se quiser mais informações, se quiser trocar informação comigo, tu me coloca aí à disposição para a gente bater esse papo, tá bom? Mas você sabe, Bru, que na minha gestação eu era bem regrada, né? Deu Você já certo. me falou que foi a fase que foi a fase que Deu mas super sim, certo. Mas agora eles já não estão eu dentro de mim. não, e os seus filhos, como quem não sabe, seus filhos comem lindamente. Mas agora eu tenho que me, Construir. eu tenho que me policiar mais, porque agora eles estão querendo. Ah, mas a mamãe não tá comendo isso. Mamãe nunca comeu isso. Socorro. Mas a gente já tem uma longa conversa sobre isso. Eu acredito em você, tá? É. Eu tenho muita fé em você. Meninas, alguém tem alguma dúvida? As meninas do pós-parto perguntaram. As grávidas estão com alguma dúvida? Thalita, Priscila, Carla, que está grávida de novo, Ellen. Não? Ah, muito obrigada, adorei a palestra, que bom, que bom. Eu acho assim, depois eu vendo a palestra, né? Quem é mãe de primeira viagem não tem muita noção do que a gente está falando, porque não tem noção do que vem. Não sabe o que Não vem. sabe, mas assim, essa sementinha que a gente planta vai fazer a diferença para vocês depois, de vocês não ficarem perdidas. Mas agora eu imagino assim, vocês não entenderam muito bem o que a gente falou, mas vocês vão entender quando o bebê nascer e vai fazer diferença ter escutado um pouquinho, do que a Brunella falou hoje. A gente diz, né, até no curso de gestante que foi sábado, que você vive até o parto. Depois do parto tem uma nova vida sendo construída. E você não tem dimensão do que você vai viver e por que você vai viver e como você vai viver. E tá tudo bem, porque você também precisa viver aquela fase tão especial que é a gestação. Mas que ali seja um caminho e que esse momento aqui hoje seja um caminho para vocês saberem. Então, por exemplo, a gestante que ouviu aqui agora que não fez sentido, mas se estiver lá amamentando o bebê, receber uma visita e falar, não coma rúcula, igual uma paciente minha me procurou perguntando, e ela se sentiu perdida e sabia que podia me perguntar, é que você saiba ali que você precisa ter um senso crítico, que você, se precisar, porque eu acredito que você vai precisar, você saiba onde você possa recorrer com esse processo de informação, né? O que está aí para pós-nascimento é a informação, e que a gente precisa ter profissionais que consigam nos nortear e nos direcionar. Meninas, eu agradeço muito, tá, Tatá? Mais uma vez aí, nosso momento de troca, me coloco à disposição, estou ali para Obrigada. ajudar.
tá bom? E quem quiser aí bater um papo comigo depois, também fique à vontade, eu me coloco à disposição para tirar alguma dúvida, porque às vezes fica com vergonha de perguntar, tá? Estamos por aqui. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Até, boa noite. Boa noite.